Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 5. A Igreja. A CPPV. Origem, História e Funcionamento. Agora que já entendemos um pouco melhor o que é a igreja e o papel da igreja local e qual a função de cada cristão dentro do corpo de Cristo, convém nos falar um pouco sobre a nossa igreja, a Comunidade Pentecostal Palavra Viva. E para isso, estamos agora com os nossos pastores fundadores, Benedito Lisboa de Oliveira e a sua esposa Ivone, que estará conversando conosco nesse bate-papo muito agradável. A paz do Senhor, pastores. Sim, Senhor. Glórias a Deus. Pastor Benedito, conte-nos um pouco a respeito de como a CPPV foi criada. Obrigado pela pergunta. Eu quero cumprimentar com a paz do Senhor, né, a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Assim, o início da igreja, o início mesmo, quando tudo começou, a gente não tem muito assim em memória, né? O registro que nós temos, o primeiro registro, foi datado de 1996, que foi quando ela foi registrada em cartório. Mas o movimento começou, acredito que ali por meados de 1994 para 95, eu acredito que é mais ou menos por aí. Foi quando começou o início, né, o início de tudo do ministério hoje da Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Então, assim, a data de registro é essa, né? E eu tinha a idade de 27 anos quando nós iniciamos esse trabalho. Então, nós frequentávamos um grupo católico, né? Denominado Renovação Carismática Católica, e ali nós passamos a buscar o Espírito Santo. E aos poucos nós fomos conhecendo a Deus através da sua palavra e das experiências que nós íamos tendo, né? E naquela época nós vivemos sentimos e percebemos um grande mover de Deus através do batismo do Espírito Santo, muitos dons, né, que foi derramado no nosso meio, dons de profecias, muitos milagres aconteceram, muitas maravilhas também aconteceu no nosso meio. Então, ali nós começamos a compreender a palavra. E então, na medida que nós íamos assim, descobrindo, conhecendo a palavra, nós fomos percebendo algumas coisas que não estavam dentro da igreja a qual nós pertencia, que não estava alinhado à palavra de Deus, né? Então, as práticas que eles tinham era, ao meu ver, pelo que a palavra do Senhor revela, que era contrário àquilo que as Escrituras estavam revelando. Então, a gente às vezes questionava a liderança, questionava os sacerdotes e tudo, para que a gente pudesse compreender, né, para que fosse nos dada uma explicação, o porquê que nós estávamos praticando algo, e enquanto que a Bíblia Sagrada estava condenando uma boa parte bem clara daquilo que nós estávamos praticando. Então, quando nós fomos questionar, então aí começou ali uma certa contenda, um certo atrito, e acabamos por perder, né, assim, o direito de ensinar, de pregar, de orar e até mesmo de participar das reuniões. Então nós fomos proibidos até mesmo de frequentar as reuniões na época, né? E então, assim, os detalhes assim a gente não sabe muito dizer, né? Porque já se passaram muitos anos. Mas, assim, basicamente é isso daí. Muito bom. E como foi, assim, a vida de vocês após saírem da Igreja Católica? O que aconteceu? A paz do Senhor, obrigado pela oportunidade.
No início não foi fácil, né? Porque tínhamos muita amizade, era muita gente. Quando nós fomos afastados de lá, nós deixamos aquele grupo que se reunia nas sextas-feiras, mais ou menos 1.000 pessoas na época, né? E eu lembro que a minha oração foi para o Senhor, eu disse para ele assim: Senhor, eu quero te servir com sinceridade e obedecer a tua palavra. Mesmo que para isso eu tenha que perder todos os privilégios que eu tenho aqui, todas essas amizades, né? E eu lembro que realmente foi o que aconteceu, porque aqueles que não saíam da minha casa eram multidões que me procuravam para oração, já não me procuravam mais, começavam a cortar a volta no caminho quando me encontravam na rua, né? E eu lembro até que eu ainda falei para o Senhor: ô Senhor, o Senhor não precisava ter levado tão a sério, né? Brincando. Mas realmente foi o que aconteceu, né? De tantas pessoas, de tanta amizade, ficamos completamente sozinhos mesmo. Então não foi fácil. Foi muito difícil assumir, porque foi algo assim que realmente mudou a nossa história, mudou a nossa vida, né? E não no que tange só as amizades, os irmãos da igreja, mas envolvendo família também, né? Porque do nada a minha mentalidade mudou, porque Deus foi trabalhando no meu coração. Eu já comecei a ver as coisas de uma forma diferente e pregar da maneira que eu comecei a acreditar. Então isso gerou uma certa cisão, até mesmo na família, gerou até um pouco de contenda, né? De não aceitação no princípio, então foi muito difícil. Só voltando um pouco aqui no que a pastora acabou de relatar, é que houve um afastamento das pessoas, né? Mas, assim, não foi por conta... Não é que as pessoas deixaram de nos amar ou deixaram de gostar de nós. É que houve, assim, um impedimento por parte das lideranças mesmo, né? Foram as lideranças que impediram as pessoas, né? Cercearam esse direito de liberdade que as pessoas tinham. E como a gente tinha muita amizade, a gente era, né, bastante amados e somos bastante amados até os dias de hoje. E as pessoas que nos procuravam, então a gente procurava, assim, orientar de acordo com o entendimento que nós tínhamos a respeito da palavra do Senhor. Pessoas, assim, que estão conosco desde do início, como, por exemplo, o pastor Giovanni, né, e a sua esposa hoje, irmã Marley. Na época eles eram namorados. Inclusive tem um detalhe muito importante nesse fato do pastor Giovanni, hoje o pastor Giovanni e a sua esposa, que na época eles eram namorados, estavam noivos para casar e estavam até com o casamento marcado, inclusive o casamento marcado na igreja e pago, tudo certinho, tudo pronto, tudo nos conforme, convidados, tudo feito, tudo pronto. E como eles estavam recebendo os estudos que nós estávamos passando, na ocasião, então, eles foram denunciados, isso foram denunciados, né, as lideranças, né, da igreja, da época, e então os sacerdotes lá que iam oficializar o casamento deles, então chamaram eles lá e disseram para eles assim, que eles só fariam o casamento deles se eles parassem de estudar a Bíblia conosco, né, de orar conosco. Então, fora isso, eles não iriam parar eles não iriam oficializar o casamento deles. Então, assim, eu vi um ato de muito heroísmo por parte do pastor Giovanni, hoje, e a pastora Marley, porque eles disseram não, eles foram firmes. E quando eles disseram não, foram firmes, disseram não, nós não vamos abandonar o estudo das Escrituras, ainda que isso nos custe, né, o fato de vocês não fazerem o nosso casamento. E eles enfrentaram bastante problema com os familiares, que também não entendiam na época, né, tudo era novo para todo mundo. Então, e eles eles foram impedidos, literalmente, de casarem na igreja, porque eles participavam das nossas reuniões e dos nossos estudos. O pastor Paulo, aqui presente também, veio lá desde o início, né? Também conosco ali, e a gente também era um jovem na época, né? Um adolescente, um pré-adolescente, então foi
também instruído na palavra do Senhor e permaneceu firme. Hoje nós temos conosco o pastor Adilson, um grande homem de Deus também, que frequentava na época as nossas reuniões. Sempre foi uma pessoa muito usada por Deus, é até hoje, e acredito que será enquanto vida tiver aqui na terra. Ele e a sua esposa, eles vieram aí 9, 10 anos depois, né? Eles vieram e assumiram diante de Deus e das pessoas o compromisso de fazer os estudos da palavra do Senhor. As nossas reuniões eram simples, né? Não tinha nada de novo, porque nós não tínhamos músicos, nós não tínhamos instrumentos. Então a gente tocava as nossas reuniões da medida que os recursos que tinha, era um violãozinho, né? Ali cantava ali umas 2 ou 3 notas, cantávamos desafinado muitas das vezes, mas o Espírito de Deus agia muito, né? Porque nós nos reunimos aonde? Reunimos em salas de algumas casas que nos aceitavam, porque não eram todas, e algumas reuniões também eram feitas em porões das casas e algumas garagens também, que algumas pessoas cediam para que a gente fizéssemos as reuniões. E nessa ocasião, é importante também salientar, porque nós tivemos uma grande dificuldade. Nós não podíamos mais permanecer na igreja e no grupo que nós participávamos, e, por outro lado também, nós não conseguimos nos adaptar ao sistema da época, do sistema das igrejas evangélicas da época, né? Porque até muitos pastores nos procuravam, querendo nos levar para as suas igrejas e nos oferecendo até mesmo cargos e tal, né? Mas não foi possível nós não conseguimos se adaptar. E até então, até esse momento, pastor Paulo, a igreja não tinha ainda, nós não éramos a comunidade pentecostal Palavra Viva. Ela passou a ser comunidade pentecostal Palavra Viva após a orientação de um advogado, que era amigo nosso na época e até hoje. Então ele nos orientou que a igreja deveria assim, ter uma abertura de uma documentação, né, deixar tudo certinho para que a gente não viesse a sofrer nenhuma perseguição e coisas desse tipo. Então, basicamente assim é isso, né? Atualmente, a CPPV possui um imóvel próprio. Como isso aconteceu? Na verdade, bem antes de nós irmos para o Japão, Deus tinha me dado um sonho, né? E nesse sonho, Deus me revelou aquele lugar que nós estamos hoje. Né? Eu vi em sonho, vi um lugar, aquele terreno bem grande, e vi a igreja já ali pronta, naquele lugar. Deus me revelou muitos anos antes. E aí a minha meta, quando eu fui para o Japão, eu pedi 3 coisas para Deus, a primeira vez que eu fui. E entre essas 3 coisas que eu pedi para Deus, que se era realmente da vontade de Deus que eu fosse, um dos sonhos que eu queria que Deus realizasse era o terreno para a nossa igreja. Então, a minha meta, o meu propósito de ir para o Japão, era para trabalhar, para a gente conseguir conquistar esse terreno para a igreja, porque Deus já tinha me dado a visão, já tinha me dado o sonho. Só que aí restava nós ir, né? E era a palavra com que eu fui, foi a palavra que o Senhor diz, né? Subir ao monte, né? Eu não lembro agora, me deu um branco. Tirar a madeira e edificar a casa. Subir ao monte, buscar a madeira e edificar a casa, né? Então foi baseado nesse versículo que eu fui. O meu propósito maior era que nós tivéssemos um lugar próprio. Era o meu sonho de consumo. E Deus cumpriu quando Deus me trouxe de volta. Os 3 objetivos com qual eu fui, Deus honrou. E um deles foi o terreno comprado, já a parte de baixo concluída, né pastor? Sim, exatamente. Existe também um detalhe que eu tinha me esquecido, e é bastante apercebido, pastor Paulo, que é assim. Ela teve o sonho, né? E para mim também Deus havia revelado também o terreno da igreja. E na ocasião que Deus revelou o terreno da igreja, nós ainda estávamos nos porões ainda, nas casas, né? Que a nossa igreja começou em casa. E a gente até hoje acredita que a verdadeira igreja é aquela que se reúne nas casas, né? Onde os sacerdotes, os presbíteros são os pais de famílias, os chefes de famílias que desempenham esse papel. Mas isso é um assunto
para uma outra ocasião. Voltando aqui à questão do templo próprio, a minha esposa teve na época o sonho, eu também tive um sonho e justamente era o mesmo local. O que é interessante é que na época, quando eu tive o sonho que Deus havia me revelado, ele era ali onde é o templo hoje, não, era só mato, não tinha nenhuma possibilidade de loteamento, nada. E era lá que nós víamos o terreno. Então, quando nós fomos para o Japão, e nós temos vídeo gravado, que nós gravamos, não foi? Assim nós chegamos lá. Nós gravamos um vídeo, e eu acho que foi até uma providência de Deus, falando do nosso sonho e do nosso projeto. Esse vídeo está aí em fita ainda cassete de 8mm, né? Não conseguimos reproduzir. A gente não consegue reproduzir ela, mas nós temos aí. Quem sabe uma hora aparece alguém que tem uma tecnologia que consiga salvar esses vídeos aí, mas está gravado. E nós falamos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? E ali trabalhando no Japão, a gente, né, com a ajuda de outros irmãos, claro que sim, toda a igreja participou dessa compra desse terreno, não é um mérito meu, não é um mérito da pastora, é uma conquista de toda a igreja, que uns tiveram mais condições, outros menos condições, mas todos cooperaram para a compra do terreno. Aí depois veio a questão da edificação da igreja, né? Que aí nós já tínhamos voltado do Japão e começamos a edificar a igreja, começamos a construir com muita dificuldade, mas o povo sempre unido, ajudando, e a gente conseguiu. O grande problema que tivemos, por ali ser um lugar isolado, né? Isolado, não tinha segurança nada, e o templo também não tinha nenhuma segurança, então nós sofremos ali muitos furtos de instrumentos musicais, de fiação elétrica. Aquela igreja ali, até a presente data, ela já foi furtada 14 ou 15 vezes, ela foi furtada. E todas as vezes que as pessoas entravam, tiravam ali os instrumentos, a fiação, enfim. Hoje está mais tranquilo, né? Mas perdemos muito com isso. E eu gostaria de acrescentar aqui, pastor Paulo, que também nós estamos falando da dificuldade da construção, é que quando nós começamos com muita dificuldade a levantar aquela igreja, quando ela estava com a altura de 4 metros, todas as paredes, e aí veio um vento muito forte, né, que ali não tinha nenhuma proteção, era a única parede alta que tinha ali no bairro, e veio tudo abaixo, tivemos uma perca ali muito grande de material, mas o povo não desistiram, não desanimaram. Tiramos o entulho, a esposa, na época, bem fortalecida, fez toda a retirada do material, aproveitamos o vídeo para aproveitar, fizemos novas campanhas e o templo hoje está de pé para a glória de Deus. Uma história muito linda, a história da comunidade pentecostal Palavra Viva, né? E hoje, já passado, né, muitos anos de caminhada, né, de luta nessa vida cristã, como que vocês veem a comunidade pentecostal Palavra Viva hoje? Quer falar, minha esposa? Pode falar você primeiro. Bom, eu vejo hoje a comunidade pentecostal Palavra Viva uma igreja que ainda está em processo, né, de aprimoramentos, né? O Senhor está cada dia mais trabalhando e a cada dia que passa Ele acrescenta pessoas que têm somado e têm nos ajudado muito pessoas, né? Todos os membros da igreja hoje, da comunidade hoje, são membros ativos, né? E que contribuem de todas as maneiras para manter a obra funcionando. E hoje, assim, vendo a igreja hoje, já passado já mais de 2 décadas, eu olho lá atrás, quando nós nos apartamos, e hoje eu vejo que tudo o que aconteceu porque Deus havia já proposto no seu coração que viesse a acontecer. Porque a comunidade pentecostal Palavra Viva, ela não nasceu, digamos assim, não houve uma divisão de igreja, né?
Não foi uma igreja que se dividiu, olha, o pastor não brigou com outro pastor, não concordou e saiu, não. Nós fomos impedidos de atuar, né? E paramos de atuar lá e as pessoas começaram a nos procurar em nossas casas e nós começamos a orar com eles, Deus começou a agir e aí nasceu a comunidade. E vejo lá atrás que as pessoas que muitas das vezes nos evitavam, não gostava muito de ter contato conosco, hoje eu entendo, compreendo perfeitamente que não era por maldade, não era por... é coisas da natureza humana mesmo, né? Do homem, que às vezes se sente assim um pouco, se sente traído, se sente assim, então às vezes nesse momento, no calor da hora, a pessoa acaba falando coisas que não deveria falar, que se arrepende depois de ter falado, toma atitudes, né, precipitadas que depois vem se arrepender depois. Então eu vejo assim, tudo aconteceu porque tinha mesmo que acontecer, né? Hoje eu tenho comunhão com todos os irmãos da época, cada um deles, a gente ora junto, hoje a gente canta junto, louva a Deus junto, então eu vejo que foi mesmo o querer de Deus que tudo isso acontecesse. Hoje eu tenho esse entendimento, porque no começo eu não sabia nem para onde eu estava indo, não sabia o que eu estava fazendo, não sabia por que tudo aquilo estava acontecendo, eu apenas segui o caminho que ia abrindo, né, as oportunidades, eu fui fazendo e chegamos até aqui. Mas a minha esposa pode falar. Eu vejo uma igreja que ainda está em processo de crescimento, né? Eu creio que Deus tem promessas, porque comigo mesmo Deus já fez muita promessa sobre essa igreja, e eu creio que Deus tem muita coisa para fazer. Tem acrescentado pessoas muito úteis, amorosas com a obra, conosco, né? Então eu creio que é uma grande obra, porque Deus prometeu. E quando começou, Deus usou uma pessoa para nos dizer que essa igreja, ela nasceu no coração de Deus, né? E foi uma revelação que foi entregue para nós, né? E que Deus tinha grandes coisas para fazer. E eu creio que vai fazer. E tem colocado muitas pessoas, na verdade todos, né? Eu vejo essa igreja como uma família linda que Deus nos deu e que vai crescer muito ainda porque tem promessa da parte de Deus. Bom, para encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que vocês deixassem aí as suas considerações finais. Este é o nosso projeto aos que estão chegando, dedicado àquelas pessoas que estão se convertendo na comunidade pentecostal Palavra Viva, que está chegando agora. É um projeto muito abençoado, né, aos que estão chegando. Eu queria que vocês deixassem aí uma consideração final para nós finalizarmos o nosso bate-papo. Pastor, nós não dispomos de tempo para falar. Mas nós temos muito o que falar sobre a história da nossa comunidade hoje, desde os primórdios, ali, desde os inícios das primeiras reuniões. Nós temos muito o que falar. O que nós falamos aqui foram assim, algumas perguntas que o senhor fez, que a gente, né, mas muitas coisas está em outras oportunidades, a gente volta a falar sobre isso, né, em outros vídeos e contar aí os pormenores. Mas assim, eu agradeço a Deus todos os dias, né? Eu nunca tive assim a intenção de ser pastor de igreja, eu nunca sonhei com isso, nunca quis isso. Sou franco em falar, não estudei para isso. Não fiz nada para que isso acontecesse. Mas como aconteceu, então eu penso como o apóstolo Paulo, me foi imposta essa obrigação. Então, o nosso Deus me impôs essa obrigação e eu penso, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então eu tenho o meu dever aqui na terra, enquanto vivo aqui, é anunciar o evangelho do reino. Um homem imperfeito, né, cheio de faltas e falhas, a minha esposa também, com a família também, uma família real, né, uma família cheia de falhas, de faltas também, não somos perfeitos, mas uma coisa, pastor, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que estão conosco hoje
e por cada um daqueles que passaram pela igreja, porque cada um que passou pela igreja, eles contribuíram de alguma forma para a manutenção da igreja, do corpo de Cristo. E os que estão hoje, estão aí carregando aí essa obra e fazendo, né, com muito amor, com muita dedicação. Então, aos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Aos que já estão conosco, já desde o início também, muito obrigado pela perseverança, né, pelo amor e pela dedicação que vocês têm tido para conosco. E, assim, para o momento, é isso que eu tenho para falar e peço que Deus continue a nos abençoar e que a gente possa aí ter aí longos dias pela frente para poder continuar fazendo aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Bom, Pastora? o que eu tenho para dizer é assim, que quando Deus me chamou, eu nem imaginava, né? Ele simplesmente me tirou de lá e colocou na frente dessa obra, menina ainda, com 23 anos, 24, né? Começamos esse trabalho. E na verdade, nesses quase 25 ou 30 anos de ministério, eu nunca mais consegui me ver em outra vida. É o que eu sempre falo para você, né? Eu amo essa igreja, eu amo esse povo. Ele se tornou não assim um povo separado, mas é a minha família. Eu sofro pelos membros da igreja como eu sofro pelos meus filhos. Eu choro por eles como eu choro pelos meus filhos. Então eu não consigo me ver diferente, nenhuma outra vida, nenhuma outra situação. E eu amo, aprendo a amar cada um e quero estar perto, eu quero acompanhar, eu quero chorar junto, porque é o meu povo, é a minha família. E os que estão chegando também já aprendi a amar, né? Esses que estão vindo agora, que já moram no meu coração. E eu sei que o Senhor, quando a igreja desabou, o desespero meu era preocupação, sem saber o que falar. Meu Deus, desabou tudo. E era ele que estava construindo, né? Mais um membro da igreja, eu preocupada. E eu cheguei aqui chorando e falei para o Senhor, Senhor, e agora? O que eu vou falar para aqueles que vieram questionar? E o Senhor disse para mim, na palavra, Pastor Paulo, diga aos enviados do diabo que o Senhor edificou a Sião e que nela ainda os opressos do meu povo encontrará refúgio. Em algumas traduções hoje está meio diferente, mas é o mesmo sentido. E muitos oprimidos têm encontrado refúgio ali. Que nós temos algo de nós? Não. É Deus que tem nos capacitado, porque de nós mesmos, como ele falou, eu mesma falo de mim, eu nem estudo tenho, né? Mas Deus tem dado graça e eu quero que Deus mande mesmo as pessoas e que Ele nos capacite para continuar fazendo o que nós tivemos para fazer de melhor. Eu quero sempre o melhor para eles porque é a minha família. E hoje eu não consigo mais. Já fui convidado com eles, já tivemos propostas para ir até para o exterior, né? Há alguns anos, mas eu não consigo mais me ver longe desse povo. É o meu povo que Deus nos deu, nos confiou. E como disse ele, ai de mim se eu não pregar, né? Ai de mim se eu não cuidar desse povo. Então, aos que estão chegando agora, pode ter certeza que se você está vindo, é porque Deus, Ele quer que você se levante conosco por essa obra, porque tem muito para ser feito. E eu sou grata a Deus por cada vida que Deus tem trazido para o nosso meio, pessoas abençoadas que têm nos ajudado, né? E Deus vai levantar muitos no nosso meio ainda. E essa obra ainda tem muito para ser contada dela, porque lá no futuro vamos ouvir muito testemunho ainda, porque Deus tem coisas grandes, promessas que ainda não se cumpriu, que vai se cumprir no nosso meio, porque quem falou, Ele é fiel para cumprir, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então eu sou grata a todos, e sempre cabe mais um no meu coração, no nosso, né, pastor? Sim. E todos que vierem com certeza vão ser abraçados e vão ser muito amados por nós. Amém? Hoje, vocês puderam conhecer um pouco melhor da nossa história, a história da comunidade pentecostal Palavra Viva. Hoje nós nos reunimos para louvar e adorar a Deus na rua João Araújo, número 31, no Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara do Oeste. Somos uma igreja que valoriza a família e os bons costumes. E queremos convidar você a fazer parte dessa igreja. Venha nos visitar, participar do culto conosco e, sentindo-se à vontade, permaneça, que você será muito bem-vindo. E aqueles que estão chegando em nosso meio agora, sejam muito bem-vindos à comunidade pentecostal Palavra Viva.